Havia uma expectativa em torno até de uma possível vitória em primeiro turno de Javier Milei, acabou não acontecendo, como todo mundo viu. E eu acho que a gente poderia começar mostrando esse resultado para a audiência e a gente comentar em cima. A produção tem aí a arte com o resultado final da apuração lá na Argentina, que mostrou o Sérgio Massa, candidato governista, vencendo essa primeira etapa com em torno de 36%, 37%. Aí está. E o interessante desse gráfico, que eu vou querer o comentário de vocês, é aquela linha pontilhada ali no azul, né? Você vê que aquilo mostra quanto que ele fez nas prévias, naquela eleição antes do primeiro turno, em que o Milei foi o primeiro colocado. Você vê que o Sérgio Massa teve um crescimento ali de uns 6, 7%. O Milei ficou praticamente parado no mesmo lugar. E a Patrícia Burit, essa sim, teve um decréscimo de votos. Não era esperado esse resultado, né? E agora temos um segundo turno, então, Christian Lobauer, entre o candidato do peronismo, do kirchnerismo, que é o atual ministro da Economia, que a economia argentina a gente não precisa nem falar como é que vai, né? Contra essa figura diferente, um libertário, uma candidatura aí que subiu meteoricamente, que é o Javier Milei. Como é que você viu essa eleição de ontem? Boa noite. Boa noite. Bom, eu acho que só na Argentina, né? Como disse o ex-presidente Mujica, né? E outros comentaristas, porque a gente ouviu muitos comentários... Presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Ex-presidente do Uruguai. Como é que é possível você imaginar que um ministro da Economia em exercício, com uma inflação de 140% ao mês, tenha coragem, não sei se a palavra é essa, mas coragem, audácia de se candidatar, e o mais incrível é o resultado, né? Quer dizer, e chegar eu me surpreendi, sinceramente, eu achava que, pelo que eu ouvia e avaliava, eu achava que ia ser o contrário. Eu achava que o Milei ia ficar com uma coisa em torno de 35, o Massa com 30 e a Patrícia Bullrich com 25, alguma coisa assim. E, surpreendentemente, isso não aconteceu. Como se explica? Bom, acho que tem algumas explicações. Acho que a primeira delas é que o peronismo é muito mais forte e esse trabalho de massa, burocrático, de Estado, é muito mais forte do que a gente imagina. A gente conhece isso aqui também, a coisa do partido aqui também é muito mais forte lá. Talvez o justicialismo, o peronismo é uma coisa intrincada na vida do argentino, e isso tem um efeito, tá aí resultante nesse 36%. A partir de agora, eu acho que nós estamos indo para uma batalha difícil, mas que, vou aqui dar um palpite, tende a ser para o peronismo. Eu li um artigo muito bom do Maurício Moura, dizendo que provavelmente vai ser uma batalha das rejeições. Quem conseguir fazer com que aumentar o índice de rejeição do outro. Segundo turno geralmente está sendo isso, né? Exato. As polarizações dos últimos anos em vários países têm sido isso. Vai ser o extremo. Vai ser a campanha do medo, vai ser o que a gente já conhece, inclusive pegando o histórico brasileiro, do PT, etc., de imprimir medo, de fazer ameaças do tipo: você vai ficar sem comer, você vai ficar com a passagem do ônibus, vai triplicar ou quintuplicar, o gás vai sair do controle, ou o outro lado vai falar assim: vocês vão colocar esse maluco no poder, esse fascista, etc. Ou seja, vai polarizar de um jeito e ganha quem tiver mais força na burocracia, na mídia de Estado, na mídia que depende do governo. Tudo aquilo que a gente conhece é uma reprodução do Brasil piorada. Então eu tendo a achar, você não me perguntou, mas eu já vou riscar aqui no nosso jogo de palpites aqui, que a tendência e acho que infelizmente para a Argentina e para a América Latina, é que o peronismo se imponha. Luiz Felipe, essa questão do medo, a gente estava até conversando ali um pouquinho antes do programa, né? As pessoas elas têm essa resistência à mudança e isso também acaba atrapalhando qualquer tipo de mudança mais profunda, né? No sistema de incentivos ali da eleição também, né? Eu acho que a palavra-chave aqui que vai dominar essa eleição como bem colocado aqui, é o medo. Agora, cabe a gente definir o medo do quê? Porque, na minha opinião, o medo que o argentino médio sente é o mesmo medo que o brasileiro médio sente. Então, as resistências que você tem à mudança do peronismo é o mesmo que a gente tem aqui, nas mudanças necessárias que a gente precisa fazer no nosso modelo. Mas do que a gente está falando? Esse aqui é o grande ponto. Que mudança é essa?
O que é o peronismo? Precisam definir isso com muito mais claridade. Eu acho que não está bem definido. Perón, antes de ser presidente da República, era secretário do governo, não me lembro o presidente na época, mas ele fez algumas mudanças assistencialistas e aquilo o tornou extremamente popular. Foi o pai dos pobres da Argentina? Pai dos pobres da Argentina. Era o Vargas, o preâmbulo do Vargas da Argentina. E o que acontece? Aquilo catapultou ele para a presidência. E durante a sua presidência, ele criou o Estado Social argentino. Então, o peronismo é Estado Social. Estado Social é socialismo. O peronismo é socialismo. Então, o que ele criou foram os pilares fundamentais do socialismo dentro do Estado moderno. Que pilares são esses? Previdência estatal, saúde estatal, educação estatal, vários planos assistencialistas. Tudo isso faz parte do peronismo. Foi criado por Perón. Já no seu segundo mandato, Perón já enfrentou a crise econômica que ele mesmo tinha criado. Mas ninguém queria abandonar o peronismo. Então, deixa o Estado Social lá. Vamos enfrentar essa crise. E desde então, presidente após presidente, após presidente, após presidente, sem exceção, atacou o problema. O problema é o Estado Social. O problema é o socialismo de Estado. Ninguém o Macri veio também não conseguiu fazer isso, né? Macri foi um mero propagador daquela ideia do Estado eficiente. Não, o Estado está aí, vamos torná-lo eficiente. Então, ajustes no Estado Social. Não é uma reforma, só ajuste. É o que a gente fez na nossa Previdência. A gente fez um ajuste na nossa Previdência. A gente não fez uma reforma da Previdência, agora em 2019. Mesma coisa na Argentina, só que prolongado aí desde quando foi criado o peronismo. Então, o Estado Social da Argentina gerou crises recorrentes. Os presidentes que surgiram não queriam atacar o Estado Social, não queriam reformar o Estado Social, queriam fórmulas mirabolantes para sair da crise e só geravam mais crise em função disso. Você teve tentativa de dolarização por socialista. O Afonso era socialista, tentou dolarizar. Então, vamos lembrar que todas essas propostas... Depois veio o Menem. E o Menem era peronista. O socialista é um peronista mais exacerbado, mas o peronista é socialista. Então, são versões da mesma temática. Então, o que acontece? Todas essas propostas de ajuste fiscal, dolarização, né, controle de gastos, né, desincentivação de vários planos assistentes, tudo isso já foi proposto dentro do próprio peronismo. E eles fizeram de tudo para manter o peronismo. Ninguém desarticulou o peronismo, que era o Estado Social, que é o socialismo. O primeiro que está surgindo com uma proposta de fato de reforma é o Milei. Mas o que eu acho que falta ali? Falta mitigar o medo. Por quê? Ninguém vai pular para um barco que não está vendo. Mesmo que esse barco está afundando ou já está afundado, que é o caso agora. Mais uma crise e ninguém vai pular do peronismo. Por quê? Porque eu não sei o que está do outro lado. O Milei ainda não construiu essa visão. Acho que ele construiu muito bem os pilares de valores e de discussão temática. Então, ele conseguiu popularizar até um certo ponto o que seria uma alternativa ao Estado Social. E isso está ganhando uma capilaridade incrível. É bonito ver esse debate na rua. No entanto, já é o bastante para que seja dominante essas novas ideias. A visão está clara de como que seria feita essa transição, com quem que perde, quem que ganha no novo jogo estabelecido por um Estado não dirigido pelo socialismo. Então, acho que é aí que estão os desafios do Milei nessas próximas semanas. Certo. Se ele conseguir fazer isso, não só ele vai ter grande chance de vitória, mas vai ter o apoiamento até da Burrit, que é a do meio ali. Se você somar, né, os percentuais do Milei com o da Patrícia, ele vai ter ali em torno de uns 54%, ele ganha a eleição, se for 100% dos votos. Mas esse é o desafio. Então, como reformar o Estado Social? Esse é um desafio argentino, é um desafio brasileiro. E a gente também aqui faz a mesma coisa. Nós somos culpados dos mesmos tipos de lideranças que não querem reformar o Estado Social. E por sermos uma economia maior, mais dinâmica, com muito mais interesses internacionais, nós estamos sempre equilibrando essa utopia de Estado Social brasileiro, mas sempre com artificialidades.
nunca com, de fato, uma economia pujante, que, de fato, nós teríamos se não tivesse um Estado altamente interventor. Bem. Na Argentina, como é um Estado menor, uma economia muito menor, as crises se veem muito mais rápido. E é muitas das razões que eles querem criar essa Unasul. Estou me estendendo aqui. Porque o Brasil tem uma economia dinâmica capaz de financiar o socialismo em vários paisecos. Esses paisecos, quando eles colocam o socialismo na sua prioridade, eles entram em falência em 6 meses. A Argentina talvez demore um pouco mais, mas não bate um ano, já estão em Aí crise. precisa ter alguém para bancar. Pois é, e o Brasil é o grande bancador dessas utopias regionais.